Vamos abrir nossa Bíblia em Atos capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 25 e até o verso 34. Atos capítulo 16, versos de 25 a 34. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, apenas destacando que hoje mais uma vez tivemos o culto da juventude às 17 horas. Então os jovens já tiveram às 17 horas o culto e é uma nova experiência para nós. Já há 2 meses que temos tido essa prática quinzenal e louvamos a Deus por isso. Atos capítulo 16, de 25 a 34, assim nós lemos. Estarei lendo na Nova Versão Internacional. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que habita em nós. Pedimos a direção do Teu Espírito para o entendimento das lições que Tu tens para nós nesta hora e que possamos aplicá-las no nosso viver conforme a Tua vontade. Fala ao nosso coração por meio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. No capítulo 12 de Gênesis, nós temos o momento quando Deus fala a um pai de família. E ele fala com um recado todo especial. Algo que faria diferença até para o mundo nos nossos dias. Ele chega para um homem chamado Abraão e dá algumas orientações. E diz a Abraão que ele saia da sua terra, da sua parentela e vá para a terra que Deus haveria de mostrar. Vá para um local novo que Deus estaria preparando e ele faz a promessa: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós estamos no mês em que damos ênfase à família, o mês de maio. Hoje, último domingo desse mês. O propósito de Deus continua o mesmo, de bênção para todas as famílias. E a gente conhece toda a história de como Deus fez com que Abraão tivesse como resultado da sua vida o nascimento de um povo numeroso, um povo onde Deus haveria de mostrar o seu poder. A maneira como Deus mostrou àquele povo que era Ele que estava dirigindo então em cada momento.
E nós temos aqui essa experiência que vem a atingir uma família. O início da narrativa aqui mostra que Paulo e Silas estavam presos por causa da pregação do Evangelho. Mas o fato de estarem presos não fazia com que eles deixassem de louvar a Deus e adorar. E por volta da meia-noite eles estão cantando, não sabemos o que é que eles estavam cantando, mas alguma coisa falou ao coração daquele carcereiro. De alguma forma o carcereiro entendeu que aqueles homens tinham uma mensagem da qual ele precisava. De tal maneira que depois nós vamos encontrar no transcorrer dessa história que aquele carcereiro entendeu que precisava de salvação e que aqueles homens tinham algo que seria importante para a sua vida. Aqueles 2 servos de Deus estão presos, mas há um terremoto. É bom que a gente saiba que naquilo que Deus coloca na nossa vida como desafio, como missão, e aqueles homens tinham recebido a missão de pregar o Evangelho em todos os lugares, e eles estavam viajando de lugar em lugar e pregando o Evangelho, mas o cumprimento da missão que Deus nos dá não nos exime de dificuldades, e eles foram presos, e eles foram chicoteados, e agora estavam num calabouço, numa prisão, e sob o risco mesmo até de morte, mas eles estão cantando, e então há um terremoto. Aquele terremoto ali que faz com que as portas daquela prisão se abram, é uma maneira em que Deus estava mostrando aos seus servos de que Ele estava no controle. Ele estava no controle. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, é Ele que está no controle. E nós podemos estar descansados, embora fazendo a nossa parte, embora buscando fazer aquilo que está ao nosso alcance. No desenrolar dessa história, a gente vai ver mais adiante, além do trecho onde paramos a leitura, que pela manhã os magistrados mandam soltá-los. E de forma surpreendente, o apóstolo Paulo rejeita esta soltura. E ele diz: não, eles que venham aqui nos soltar, porque nós fomos chicoteados e eu sou um cidadão romano, não poderia ser chicoteado sem que houvesse primeiro um julgamento. E então eles que venham aqui. E aí parece que Paulo está sendo um tanto quanto arrogante. Ele não precisava, não era ser solto nessa hora, mas ele estava fazendo algo que seria importante para a vida daquela igreja naquele lugar. Aqueles homens simplesmente mandaram prender Paulo e mandaram açoitar. E agora Paulo vai deixar nessa cidade uma igreja. Ele faz aquilo que está a seu alcance como cidadão romano, para proteger aquela igreja do ataque que pudesse sofrer a partir das próprias autoridades da cidade. E então Paulo diz: não venham eles aqui. E aqueles homens vêm, e agora eles vêm, como a gente diz, né? Fininho, bem suaves, porque eles sabiam que eles agora que se colocaram numa posição de julgamento, por haverem mandado surrar um cidadão romano sem ter sido julgado. E eles vêm e pedem desculpas, e então aí nessa condição Paulo e Silas saem da prisão. Deus está agindo, nós fazemos a nossa parte. E naquela hora Deus agiu de tal maneira que as portas da prisão foram abertas. E então é onde entra
a história desse carcereiro com a sua família. E aquele carcereiro, no momento em que vê as portas abertas, ele decide tirar a própria vida, puxa da bainha a espada e vai se suicidar. E é quando Paulo diz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro entra e a pergunta que faz a ele é: o que devo fazer para ser salvo? Como posso ser salvo? E a resposta de Paulo é o cumprimento daquilo que foi prometido a Abraão, milhares de anos. E a promessa a Abraão foi: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E a gente tem agora a experiência desse carcereiro. E esse carcereiro tinha a sua vida com o seu trabalho, o seu emprego, o seu sustento advindo daquele trabalho. Mas nós podemos notar na sua vida a falta de segurança. No primeiro momento, a primeira coisa que acontece, ele já deseja tirar a sua vida, porque ele tem um trabalho de risco. Qualquer falha, ele pode ser incriminado, e ele pode ser supliciado. Ele tenta se matar, porque o suicídio era a melhor opção para ele, caso os presos tivessem fugido. E ele então vive na insegurança daquela sua profissão, daquela sua ocupação. E não tem segurança a respeito da sua própria vida. E então, naquele instante em que ele se vê confrontado com a possibilidade até de dele próprio tirar a própria vida como melhor solução, aquele homem faz a pergunta mais importante: de que maneira eu posso me salvar? O que é que eu devo fazer para me salvar? E o apóstolo Paulo, então, na sua resposta, ele inclui a família daquele carcereiro. E ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E Paulo vai e prega para o carcereiro. E Paulo prega também para os de sua casa. O texto diz que Paulo, então, naquele instante, o homem os levou para fora e fez a pergunta, e Paulo então responde: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Às vezes, há quem interprete esse texto dizendo assim, que se alguém aceitou a Jesus, automaticamente os de sua casa serão salvos também. Há quem creia dessa forma. Mas aqui no texto nós vemos que Paulo preocupou-se em pregar o evangelho também aos de sua casa. E todos foram batizados, todos confessaram a fé em Jesus Cristo. E o que nós temos é que a oportunidade é dada a todos. E alguém que é alcançado pela mensagem do Evangelho e que começa a desfrutar da segurança que essa mensagem traz, isso começa a inquietar os demais da sua família. E cada um de nós tem a oportunidade de ser um abençoador de famílias. O apóstolo Paulo aqui foi o instrumento usado por Deus para promover bênção a toda a família daquele homem, àquele homem e a toda a sua família. E à medida que as nossas famílias, aqui nós temos Paulo e Silas, dois companheiros de ministério missionário, mas à medida que as nossas famílias já estão também inseridas no reino de Deus, no corpo de Cristo, isso aumenta as chances, aumenta as possibilidades de bênção para aqueles que estão à nossa volta.
E como é que nós podemos ser esta bênção? Nós podemos ser esta bênção à medida que nós compartilhamos do amor de Deus, aquilo que recebemos para nós compartilhamos para quem está próximo. E o amor de Deus é aquele que vem em nossa direção. Aqui, talvez Deus deixasse Paulo e Silas ali na prisão, quando fosse de manhã, que os magistrados viessem soltá-los, ele poderia dar aquele recado: de forma nenhuma, venham eles até aqui e venham nos soltar, e depois eles iriam embora, a igreja estaria em maior segurança e eles poderiam prosseguir no ministério missionário. Mas nos propósitos de Deus estava a bênção sobre aquela família. Que propósitos Deus tem através de nós para com as famílias que estão ao nosso redor? É interessante que a ordem que Deus deu a nós foi: ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. E quando nós vemos a possibilidade de que alguém que se transforma em discípulo de Jesus Cristo, ser um intermediário, ser um meio para que toda aquela família seja abençoada, abençoada com o perdão, abençoada com a salvação por meio de Cristo, abençoada com um viver que vale a pena, abençoada com a presença do Espírito de Deus em cada um, abençoada com uma vida que termina se estruturando da maneira como era o propósito de Deus desde o começo. Aquilo que Deus tinha como propósito para nós desde o princípio, nós vamos reassumindo à medida que vivenciamos o que Deus tem para nós a cada dia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que nós nos despimos do velho homem e nos vestimos de um novo homem que se renova segundo a imagem daquele que o criou. A nossa vida passa por uma renovação constante, permanente, e voltando a ser aquilo que foi o projeto original, o propósito de Deus na vida de cada um de nós. E então, a bênção que usufruímos é a bênção que inclui a vida que Deus planejou para nós desde o princípio. E quanta gente está à nossa volta, às vezes sem encontrar sentido na vida. Quantos casos que ouvimos de pessoas que, a exemplo daquele carcereiro que queria tirar a própria vida, pessoas que têm desistido da vida por algum motivo, e mesmo no nosso meio, e a gente tem tido até mesmo entre pastores. E alguém disse: pastor, então a coisa não resolve? Depende de como a gente aplica a verdade da palavra de Deus na nossa vida. Porque quando a gente pratica a verdade da palavra de Deus na nossa vida, a realidade é que, a cada dia, nós podemos dar graças, nós podemos cumprir lá o que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus por meio de Cristo Jesus. Era o que Paulo e Silas estavam fazendo ali naquela prisão. Eles estavam presos, eles haviam sofrido o chicote e agora estão cantando louvores a Deus, porque o que ele afirma, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está afirmando aí, não o que alguns às vezes pregam, que posso todas as coisas naquele que me fortalece, quer dizer que eu posso fazer e arrebentar, porque Deus está comigo, eu tenho todo o poder de Deus, e então a palavra de Deus a Maria é, através do anjo, quando o anjo vem avisar a Maria que ela haveria de ser mãe,
palavra final daquele anjo foi: pois para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele nos diz para fazer, Ele vai dar as condições de que a gente faça. Mas o que Paulo está dizendo naquele texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente olha para o contexto em que ele está escrevendo, quando ele está dizendo para aquela igreja, que a igreja tinha mandado uma oferta para ele, tinha mandado sustento para o trabalho missionário. E ele então agradece, mas diz, não que isso seja extremamente necessário, porque eu sei tanto ter fartura, como sei também passar necessidade. Eu estou experimentado em todas estas coisas, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso atravessar qualquer circunstância na vida, porque Deus é aquele que me dá a força necessária para enfrentar o dia a dia. Não quer dizer que, por exemplo, se você diz, eu posso todas as coisas, então tem alguém aqui que está com uma enfermidade muito grave e de minha iniciativa eu vou e digo, em nome de Jesus eu ordeno que esteja curado. Eu acho interessante aquela experiência de cura, quando no capítulo 3 do livro de Atos, a gente tem os discípulos, Pedro e João, entrando no templo pela porta chamada Formosa. E está ali um homem aleijado. O homem estava sendo colocado ali naquela hora, mas ele era diligente no seu trabalho, estava sendo colocado, mas já começa pedindo aos primeiros que estão passando, e Pedro e João vão passando, e a narrativa diz que eles então disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, levanta-te e anda. A gente não tem ali a narrativa de um diálogo, mas a narrativa diz que os dois disseram. Ou seja, houve unanimidade entre os dois. Apesar de não haver a narrativa de um diálogo, o que eu creio particularmente, é de que naquele instante, aquele homem que era conhecido porque todos os dias estava ali na Porta Formosa, eu creio firmemente que Pedro e João passavam por aquela porta com muita frequência, mas que naquele instante o Espírito de Deus disse para Pedro, cura esse homem. E aí Pedro olhou para João, João olhou para Pedro, e naquele olhar é como se fosse ali uma anuência. Pedro olha para João, João olha para Pedro e possivelmente balança a cabeça assim, e aí Pedro diz, não temos prata nem ouro, mas aquilo que você precisa é o que eu vou dar. E cura aquele homem naquela hora. O que eu creio é que naquela hora eles entenderam que era o momento daquela cura. Eu lembro da experiência de um primo em 2º grau, que era diabético, e daquele tipo de diabético que não respeitava muito dieta, e a gente sabe o que é que vai acontecendo, e apareceu uma ferida na perna, e aquela ferida não sarava, e aquela ferida começa a escurecer, e a raspagem é feita, mas a ferida sempre volta com o mesmo problema. E os médicos começam a ficar preocupados, e ele começa a sentir que a tendência é que ele venha a perder a perna, que a sua perna precisasse ser amputada. E de madrugada ele se levanta e vai na janela, e é claro, ele era um crente fiel e orava a Deus por aquela cura. Mas naquela madrugada em particular, ele se levanta da cama e com algum esforço chega até a janela do quarto e olha para o céu e diz, Deus, eu não quero ficar sem a minha perna. Se é para tirar a minha perna, me leva de uma vez,
mas não me deixa ficar sem a minha perna. E a partir da manhã seguinte, aquela ferida começou a melhorar, e melhorar, e melhorar, e sarou. Mas ele morreu por causa do diabetes. Deus curou daquela ferida, não curou do diabetes. E aquilo que ele tem para ser feito é o que ele dá as condições. Há quem pregue que Deus cura o tempo todo. Se alguém tem fé, Deus cura. De fato, se alguém tem fé no que Deus prometeu, Ele realiza. Mas nós todos estaremos atravessando algum problema de dificuldade, e cada pessoa que morre, se não for por causa de um acidente, é por causa de uma parada cardíaca, é por causa de uma insuficiência pulmonar ou renal, ou algum problema físico. À medida que os nossos órgãos vão envelhecendo, vão deixando de funcionar como precisam, e a gente começa a ter um reforço de medicação diária, e daqui a pouco, eu estava falando com alguém recentemente, que disse que almoçar passou a ser uma opção, porque ou ele almoça ou ele toma todos os comprimidos que tem para tomar, e quando for almoçar a barriga já está cheia de comprimidos, né? E a gente vai passar por dificuldades, é natural da vida. Deus estabeleceu que a nossa vida tem os seus limites, e então o nosso corpo vai passar por restrições. Em determinados momentos Deus vai promover curas, como promoveu a cura daquele homem que estava ali à Porta Formosa. Naquela hora em que o Espírito disse a Pedro e João: esse é o momento de curar este homem. E aquela cura daquele homem trouxe um resultado salvífico ainda maior, porque aquele homem entra no templo saltitante, aquele homem entra no templo gritando e pulando, e as pessoas olham para aquele homem e dizem: mas esse não é o aleijado que ficava lá na Porta Formosa? Como é que agora ele está pulando aqui? E as multidões se achegaram, e Pedro então prega a palavra, e muitos vêm ao conhecimento da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. E então, dificuldades a gente vai ter, mesmo a família sendo um projeto de Deus, mas a família é abençoada e ao mesmo tempo pode ser bênção para muitas outras. Paulo e Silas foram bênção na família daquele carcereiro. E eles então pregaram a mensagem ao carcereiro e à sua família. E o texto vai dizer que depois disso eles foram batizados, e aquele homem os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição. E aqui a refeição veio depois da conversão. Mas a refeição pode ser também um meio de nos aproximarmos para podermos compartilhar a salvação. A refeição pode ser uma maneira como nós possamos estar juntos, criar o ambiente para que possamos conversar abertamente, que possamos nos dar a conhecer, possamos conhecer melhor o outro, possamos entender quais são as suas necessidades, e da maneira como Deus nos ama, nós podermos amar a pessoa que está próxima a nós, e talvez sermos instrumentos de Deus no apoio, no aconselhamento, no conforto, no consolo, naquilo que aquela vida está atravessando, e que às vezes pode ser uma dificuldade em família. A promessa de Deus a Abraão: em ti serão abençoadas, benditas, todas as famílias da terra.
Esse era o propósito de Deus para a vida de Abraão. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E é por isso que Jesus então deixou conosco a ordem: ide e fazei discípulos. E é por isso que Paulo foi enviado. E é por isso que Paulo, nessa hora, recebe de Deus a orientação para pregar aquele homem e dizer que os propósitos de Deus para a vida daquele homem eram propósitos de eternidade e que isso alcançaria também a sua família. E ele vai e prega a toda aquela família. E toda a família recebe a Jesus como Salvador. E o texto termina dizendo que aquele homem serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Como este mundo precisa de alegria. Como este mundo precisa da alegria verdadeira. Não aquela alegria passageira, talvez aquela alegria que alguém desfruta porque tomou alguma coisa, ou alguma bebida, ou alguma droga que ingeriu, e tem um momento de euforia. Uma euforia falsa. Lembro de um amigo dos tempos de faculdade. E ele era um ótimo amigo, mas era um cara assim, moderado, tranquilo. E a gente estudava junto e tinha uma boa caminhada juntos. Na nossa formatura, aí o grupo promoveu a festa de formatura. E foi programado, dentre os momentos criados para aquele período, um churrasco com os alunos. E fomos todos para aquele churrasco e muita bebida. E ele começou a se encher de bebida. E daqui a pouco ele estava alegre, não? Só que era aquela alegria que a gente via que não era a mesma pessoa. Não era a mesma pessoa. E a gente sabe que aquela alegria é uma alegria passageira e que depois deixa um resultado terrível para quem atravessa. A alegria que Deus tem para oferecer para quem está ao nosso redor. É essa alegria que nós temos, que o apóstolo Paulo tinha, de poder sofrer açoites, mas à meia-noite ele está preso a um tronco, mas está cantando louvores a Deus. É aquela experiência que a gente tem quando alguém que tem a fé em Jesus Cristo como Salvador, e que atravessa uma situação muito difícil na vida, mas a gente vai lá fazer uma visita, e a gente pensa que vai chegar até lá e vai trazer uma mensagem de consolo, que a gente vai trazer força, que a gente vai auxiliar naquela caminhada, e a gente é que sai confortado. Porque aquela pessoa está tão firme, que a gente aprende lições com a fé daquela pessoa que está atravessando aquela dificuldade, e como Deus usa as dificuldades para nos fazer crescer na fé, na esperança, na firmeza. Às vezes, quando tudo está bem, a gente até acha que talvez nem precisa de Deus. Porque está tudo tão bem, o salário está certo, dá para as despesas, e então a gente até entra como que aquela amizade com Deus, de quem diz: oi Deus, tudo bem? E a gente está bem também, mas na hora da dificuldade, é quando a gente dobra o joelho, e quando a gente se dirige a Deus, apresentando o que vai no fundo do nosso coração. E a gente cresce em função disso. Paulo e Silas foram instrumentos de bênção na vida daquela família. Nós podemos ser bênção na vida de famílias que estão à nossa volta. Bênção a partir de sermos bênção dentro da nossa família.
de podermos demonstrar o amor de Deus dentro da família, de podermos buscar o bem, de podermos estar atentos para ouvir o outro, de podermos trabalhar uma unidade, mesmo quando não há uma unanimidade, mas quando a gente, então, mesmo em posições diferentes, mas a gente vai construindo a solução. Não atacando a pessoa, mas construindo a solução, resolvendo a dificuldade. O que é preciso para que essa dificuldade seja resolvida? Respeitando o outro, honrando o outro. E dessa forma, construindo uma família que mais facilmente vai demonstrar o amor de Deus para as famílias que estão ao nosso redor. Mas tudo isso tem o valor máximo quando pessoas conhecem a salvação por meio de Jesus Cristo. O evangelho que Paulo pregava ali era o evangelho de que a morte de Cristo foi para a nossa salvação. Aquilo que Paulo apresentou àquele carcereiro e à sua família, é que Cristo já pagou o preço para que nós pudéssemos ter salvação, perdão, vida eterna. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei se você entrou aqui ainda sem ter a segurança da sua salvação. Aquela família estava assim. E a primeira pergunta que o carcereiro faz para Paulo é: que devo fazer para me salvar? E a resposta de Paulo é: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus. É crer no sacrifício que Jesus fez na cruz, pagando o preço da nossa salvação. Na cruz Ele estava levando sobre si os nossos pecados. E então, de olhos fechados, em oração, você tem a oportunidade de conversar com Deus nesta hora. Esse pode ser o momento mais importante na vida de pessoas neste lugar e através da internet. Porque este é o momento em que você pode dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E para cada um de nós que já recebeu a Jesus como Salvador, a responsabilidade que temos para com aqueles que estão à nossa volta, de compartilhar o que recebemos da parte de Deus. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra que fala ao nosso coração, a experiência dos Teus servos do passado, aquilo que Tu realizaste através de cada um deles, e a promessa de salvação, de vida eterna, de perdão de pecados, de purificação de vidas, e que nós também, Senhor, podemos ser instrumentos nas Tuas mãos para abençoar vidas, abençoar famílias e cumprir com aquele propósito apresentado a Abraão cerca de 4.000 anos atrás, de sermos bênção para as famílias da terra. Assim, Senhor, usa-nos como instrumentos Teus. Abençoa as nossas famílias, até pela maneira como colocamos em prática a orientação da Tua palavra nos nossos relacionamentos familiares. Ao longo deste mês, tantas vezes foi falado a respeito desses relacionamentos, que possamos, Senhor, colocar isso em prática
E também que tenhamos as nossas famílias como instrumento de bênção, para que outras famílias também conheçam o Teu amor. E se alguém entrou aqui nesta noite ainda sem ter o conhecimento dessa salvação no Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito esteja confirmando nos corações a necessidade desta entrega, e que possam desfrutar, como aquela família do carcereiro de Filipos, desfrutar de grande alegria, por terem crido em Cristo Jesus, como único e suficiente Salvador. Continua a falar ao nosso coração, conforme a Tua vontade, e usa-nos como instrumentos Teus. Leva-nos em paz aos nossos lares, que possamos estar ao longo desta semana atentos à Tua voz, prontos a realizar a Tua vontade. É o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.